Tem corrida que a gente aceita sem pensar. Reflexo, automático, como piscada. E foi assim. Só mais uma notificação, no meio da noite. O nome da rua não me disse nada. Número comum. Bairro qualquer. Nenhum sinal de alerta. Mas hoje, se eu ouvir esse endereço de novo, eu desligo o celular na hora. Era 0h17. Uma quinta virando sexta. Aquela madrugada que parece estar cansada de si mesma. Chuva fina. Asfalto brilhando como pele suada. Cidade vazia, daquele jeito que a gente sente antes de ver. Eu aceitei a corrida. Quando virei a esquina, percebi onde estava e meu estômago afundou. O destino ficava exatamente na frente do portão principal do cemitério municipal. Eu não tinha raciocinado isso antes. Eu só vi o endereço. Nunca liguei número àquele lugar. Pensei em desistir, mas agora estava ali. Os portões de ferro, as árvores tortas perto do muro, as velas apagadas no chão, protegidas do vento por copinhos de plástico. Eu pensei mais uma vez. Vou cancelar. Parei a alguns metros do portão principal. Estendi a mão para pegar o celular. Mas, tarde demais, a porta traseira abriu. Devagar. Sem toque. Sem pressa. Como se alguém tivesse esperando eu chegar. E tivesse acabado a paciência. Alguém sentou no banco de trás. Não senti o banco de trás afundar ou o peso dentro do carro mudar. Mas depois de tantas horas de trabalho, desconfiei das minhas percepções. Não vi rosto. Só uma silhueta fina, roupa escura, capuz baixo, como quem tenta esconder. Ou como quem não consegue mostrar. E um cheiro discreto veio junto. Terra molhada. Flor branca. E aquele perfume antigo de igreja vazia. Pra casa, disse uma voz baixa. Arrastada. Como vento passando por dentro de pedra. Eu confirmei a corrida. O mapa marcou o caminho. Mas piscou, tremeu, e só depois estabilizou. Saí dali devagar. Frio gelado na barriga. Mão gelada no volante. Coração na garganta, mas tentando agir normal. No começo o carro estava morno. Mas alguns metros depois, o frio chegou. Olhei para o botão do ar-condicionado. E não, ele não estava ligado. Mas era como se estivesse. Não ar-condicionado. Não janela aberta. Um frio denso, que entra no osso, que pesa dentro do peito como luto antigo. O vidro começou a suar por dentro. O cheiro ficou mais forte. Flor, mas sem vida. Flor que já viu muita saudade. Tentei puxar conversa. Tudo tranquilo? Nada. Apenas um som baixo, quase sussurro. Não comigo. Como se falasse com alguém muito longe. Ou muito perto. As ruas ficaram mais estreitas. As casas mudaram devagar, quase imperceptível. Primeiro mais antigas, depois escuras, depois como se o tempo tivesse dado ré. Quando cheguei no destino, o GPS congelou. A casa parecia que tinha sido esquecida pelo mundo. Parede descascada, porta torta direto na calçada. Janelas tapadas com madeira podre. Grama alta engolindo o chão. A sensação não era de abandono. Era pior. Parecia espera. Eu virei para avisar. Chegue. O banco estava vazio, completamente vazio. Mas o cinto ainda girava no ar, devagar, como quem acabou de levantar. Meu corpo travou, não piscava. Não respirava direito. Minha mão tentava empurrar a alavanca do câmbio e não ia. Era como se meus músculos não respondessem. Silêncio. E então, som. De dentro da casa, baixo. 2 sussurros, conversando. Não com raiva, não com ódio. Com saudade. Aquela saudade pesada, que dói em quem sente e em quem ouve. O cheiro de flor ficou mais forte, quase sólido. Como se alguém tivesse colocado um buquê molhado dentro da minha boca. Eu tentei olhar para trás. Meu pescoço não mexia. Eu não sei se eu estava com medo de ver alguém ou medo de não ver nada. O app travou. Tentei abrir o histórico. A corrida sumiu. Nome do passageiro? Nenhum. Como se nunca tivesse existido. Os sussurros ficaram mais nítidos. Mais perto da porta. Meu corpo finalmente soltou.
como se alguém tivesse me permitido ir. Eu engatei o carro sem olhar para trás. Não acelerei forte. Eu só fui. Lento, como quem atravessa funeral. Quando cheguei perto da avenida principal, comecei a respirar de novo. Mas o cheiro de flor ainda estava lá, preso dentro do carro, preso dentro de mim. Hoje, quando eu passo perto de cemitério à noite, eu não olho para o portão. Eu não olho para o retrovisor. Porque eu sei que se eu olhar, ele pode estar esperando outra carona. Ou pior, alguém pode estar voltando para casa. Tem corrida que não começa quando você aceita. Começa quando o silêncio entra no carro antes do passageiro. Era madrugada, daquelas que SP parece desligada da tomada. Poucos faróis, poucos passos, poucas janelas acesas. E eu já estava no limite do cansaço. Só queria ir para casa. Mas o aplicativo piscou. Endereço no centro. Aceitei sem pensar muito. Na madrugada, o dedo age antes da cabeça. Conforme eu me aproximava, aquela região ia ficando estranha de um jeito familiar. Prédios antigos, arquitetura pesada, fachadas escuras que parecem observar. Tipo lugar que você já passou rápido, sem registrar, mas que ficou guardado lá no fundo da memória, feito foto velha de parente distante. Eu cheguei na frente do prédio e tive aquela sensação besta de déjà vu. Como se eu já tivesse estado ali antes. Mas não pensei muito nisso. Madrugada e cansaço transformam qualquer sombra em lembrança. Chuva fina, vento úmido, rastro de neon nas poças. A porta traseira abriu suave, tão suave que nem vi a mão. Entrou um senhor. Roupa bem passada, estilo antigo, sapato engraxado, jeito educado. Parecia alguém que tinha vindo de um tempo mais calmo. E não dessa cidade que vive correndo atrás do próprio rabo. Ele só disse: "Boa noite", voz baixa, tranquila, como quem fala só o necessário. O clima dentro do carro ficou pesado, mas não ruim. Era um peso antigo, tipo cheiro de sala fechada por muitos anos, papel guardado, couro velho, poeira limpa, relógio que parou, mas ninguém percebeu. Um cheiro de lembrança, não de presença. Eu tentei puxar papo. Ele respondia curto, com calma, como quem escolhe cada palavra com carinho. A cidade muda. As pessoas esquecem rápido. Às vezes, sinto falta do tempo em que tudo tinha mais silêncio. Falava como quem viu tudo e não tem pressa de explicar. No meio do caminho, o vidro traseiro começou a embaçar. Só o traseiro. E eu estranhei, porque a ventilação estava uniforme. O homem olhava para a janela, não para mim. Parecia reconhecer tudo. E, ao mesmo tempo, se despedir. Chegamos. Casa antiga, pequena, calçada torta, muro baixo, escura, sem lâmpada na varanda, sem sombra atrás da cortina. Parecia esquecida ali, como ele. Ele abriu a porta devagar, como quem respeita o próprio silêncio. Antes de sair, disse: "Se puder, volte amanhã, no mesmo horário." Eu assenti sem entender por quê. Ele fez um leve aceno e caminhou até a porta. Ninguém acendeu luz. Ninguém abriu. Mas ele ficou lá, parado, como se fosse recebido de algum jeito invisível. Ele entrou. Porta pesada. Nenhum som. Eu fui embora com uma sensação estranha, não de medo, de tempo torto. No dia seguinte voltei. Mesma rua, mesmo horário, mesma chuva fina. Só que agora, ninguém. Esperei. Nada. A campainha era antiga, dessas que parece que rangem na memória antes de tocar. Uma mulher atendeu. Rosto cansado, olhar bom, mas carregado. Perguntei pelo senhor. Descrevi ele. Ela travou. A boca tremia sem força. Os olhos baixaram antes da voz sair. "Moço, meu pai faleceu há muitos anos. O mundo parou. Eu gelei na hora. A perna falhou, como se os músculos tivessem esquecido como funcionar. A lombar travou, o ar ficou preso no peito. Era como se o corpo entendesse antes da cabeça. A mulher percebeu. Ela até deu um passo para frente, como quem pensa em segurar alguém que pode cair. Eu fiquei ali, parado, tentando lembrar como respirava. Não era medo. Era desorientação pura. Aquele vazio que vem antes do pensamento. Quando a voz finalmente saiu,
Saiu torta. O que aconteceu com ele? Ela respirou fundo, segurando a porta com as duas mãos. Aquela postura de quem já carregou mais dor do que deveria na vida. Ele trabalhava em um prédio famoso, no centro de São Paulo. Muito conhecido. Teve uma tragédia lá, faz muitos anos. Eu não respondi. A mente juntou as peças sozinha. O endereço, a arquitetura, a noite anterior, a educação dele, a forma como desapareceu na escuridão. Não precisava dizer o nome, eu sabia. A mulher fechou a porta devagar. Sem pressa, sem barulho, sem discussão com o destino. Quando voltei para o carro, sentei e tentei respirar fundo. Pronto, acabou. Volta para o trabalho. Vida segue. Aí, olhei para os vidros, embaçados de novo. Do jeito que estavam na noite anterior. Passei a mão para limpar. E lá, escrito com o dedo, lento, tímido, agradecido. Obrigado. Meu peito deu um salto. Não de susto, de reconhecimento. Como se alguém tivesse se despedido de verdade. Dirigi embora com a sensação estranha de que eu não tinha levado alguém em casa. Eu tinha levado alguém de volta ao tempo dele. Até hoje, quando passo pelo centro de madrugada, tem janela que brilha diferente, calçada que parece lembrar, luz que pisca como quem chama. Sabe quando você faz algo tantas vezes que o corpo entra no automático? Era assim com as minhas corridas noturnas. Eu dirigia por necessidade, não por gosto. Aluguel, dívidas, vida empurrando. A madrugada pagava melhor, mas também tinha um silêncio diferente. Não o silêncio calmo, mas aquele que parece segurar a respiração junto com você. Era uma quinta-feira. Rua molhada, faróis refletindo no asfalto, ar úmido entrando pela janela entreaberta. Eu estava prestes a encerrar quando a notificação caiu. Corrida adicionada. Passageiro próximo. Última. Aquela frase que a gente diz para si mesmo e nunca cumpre. Mas eu sabia que era realmente a última. Naquela noite o silêncio estava pesado demais. O passageiro apareceu na tela como desconhecido, sem foto, sem avaliação, sem nome. Normalmente eu cancelaria. Mas o ganho estava bom. E eu só queria ir para casa. Dirigi até o ponto. Uma rua antiga, quase deserta. Casas velhas, árvores grandes, postes espaçados demais. Aquelas ruas onde o escuro parece engolir o resto do mundo. Eu parei. Olhei pelos retrovisores. Não vi ninguém. Então a porta traseira abriu devagar. Sem eu ver mão nenhuma na maçaneta. O passageiro entrou e fechou a porta com calma. Eu olhei pelo espelho. Ele estava sentado exatamente atrás de mim. Rosto coberto pelo capuz. Imóvel. Parecia olhar para a própria mão, como se tentasse lembrar como usá-la. Boa noite, eu disse. Nada. Só a respiração dele. Baixa, pesada, como se o ar fosse esforço. A corrida começou. Destino. Um bairro afastado. Muito afastado. Eu pensei em puxar assunto, quebrar o clima, mas algo dentro de mim dizia: não fala com ele. As luzes da rua iam ficando mais raras. Quanto mais eu dirigia, mais o mundo parecia sumir atrás de mim. A cada farol, eu olhava o espelho. E ele não se mexia, nem 1 milímetro. Parecia que estava me observando pela nuca. Em certo momento, senti um arrepio subir pela coluna. Não frio normal, frio sólido, como gelo passando por dentro da pele. Meu peito apertou. Meu coração começou a bater rápido, mas o resto do corpo travou. Era medo puro, mas sem motivo lógico. Eu precisava olhar para ele, mas não conseguia. Então ouvi. Não foi palavra. Foi um som. Uma tentativa de falar. Como um bebê tentando formar sílabas, só que grave, molhado, irregular. Eu senti o estômago virar. Não era linguagem humana, era tentativa. Eu tentei manter a calma. Continuei dirigindo. Mas minha mão tremia tanto que eu quase saí da pista. Quando olhei o GPS, percebi algo. Não havia mais rota. A tela mostrava só vazio preto, sem ruas, sem mapa. Foi aí que ouvi o primeiro sussurro claro. Você veio. A voz saiu torta, como corda rasgando. Eu não pensei. Pisei no freio, o carro derrapou,
e eu parei no acostamento de um trecho completamente escuro. A respiração dele mudou, mais rápida, ansiosa, como se estivesse animado. Eu não virei. Eu não ia olhar. Porque no fundo, eu já sabia. Se eu olhasse demais, aquilo ia me ver de verdade. Eu destravei a porta e pulei para fora do carro. Corri. Nem sei para onde. Só corri até encontrar luz, movimento, barulho de gente. Quando voltei com a polícia, o carro estava lá. Motor ligado, porta traseira aberta, ninguém dentro. E o banco estava úmido, como se algo tivesse derretido ali. No aplicativo, a corrida estava marcada como concluída. Horário final: 02h40. O mesmo horário em que eu acordei nos dias seguintes, suando frio, sentindo como se alguém estivesse sentado no banco de trás do meu quarto, olhando para a parede, esperando eu lembrar de terminar a corrida. Eu nunca mais dirigi à noite, mas às vezes, quando passo perto daquela rua, sinto aquele mesmo frio e vejo o reflexo de uma porta traseira se abrindo sozinha no vidro de algum carro estacionado. E a mesma voz, longe, tentando falar meu nome como quem aprende a usar a boca pela primeira vez. Eu não respondo. Porque eu sei, se eu responder, ele encontra o caminho de volta.